todos, bom dia a todas, a graça e a paz de Jesus, bendito Salvador nosso, Senhor da igreja, aquele que tem nos guiado até aqui, e por meio de quem nós temos, por seu nome, acesso livre a Deus o Pai, e aquele que, como mediador nosso, nos apresenta dia a dia diante de Deus. Quero dizer da minha alegria em estar aqui nesta manhã. Antes eu quero perguntar, estão todos aqui? Estão me ouvindo lá atrás? Pronto. Meus cabelos mudaram, viu? Mas minha voz continua a mesma. Então eu quero agradecer de coração aqui a nossa nacional por nos honrar com esse convite, a dona Ana Maria Prado. Eu preguei já algumas vezes nas reuniões de oração da madrugada. Na última vez, agora no mês de setembro, ela disse: reverendo, o senhor tem que pregar, e tem que pregar o que o senhor pregou lá na madrugada. Eu digo: dona Ana. Mas, então, uma convocação e uma ordem da nossa presidente não dá para desobedecer. Então, estamos aqui nessa manhã, felizes, alegres, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. E eu fiquei pensando comigo, depois de tudo que ouvimos aqui, desde a abertura com o reverendo Roberto Brasileiro, e eu fico imaginando, será que ser o pregador do encerramento é melhor ou é pior? E cheguei à conclusão de que é uma bênção, porque tudo aquilo que já foi ministrado, a gente simplesmente vai permear de alguma forma aqui e acolá, e Deus vai falar conforme o seu querer ao nosso coração, naquilo que Ele preparou para nós nessa manhã. Tá bom? Então, muito obrigado. Quero saudar, então, a nossa presidente, a sua diretoria, os queridos que estão aqui conosco, das demais secretarias da nossa SAF, parabenizar pelos 138 anos, já fiz meu áudio, viu? Arthur já recebeu lá, qualquer hora ele vai sair, parabenizando pelos 138 anos desta sociedade tão preciosa na vida da nossa igreja. Eu quero dizer a vocês que eu sou fruto de oração da SAF. Minha mãe orava todos os dias de madrugada por mim, e o horário dela era às 3 horas da manhã. Eu sou o mais velho de uma família de 4 filhos, e fui o último a me converter. Meu coração estava inclinado para seguir a carreira do meu pai, ele queria que eu pegasse o espadinho dele na mão. E então me converti, Deus mudou todos os meus planos, toda a minha vida, e em vez de ser oficial do Exército, talvez hoje eu fosse um coronel da reserva, ou coisa do tipo, vim a ser um soldado de Cristo. Meu pai não aceitou muito, ele não era convertido ainda. Na época foi uma dificuldade para ele compreender. Como é que pode? Mas o Senhor me chamou e eu fui alcançado pela graça de Deus lá nos idos de 1979. 2 anos depois, no meu presbitério, conselho da minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus. Quem é de Manaus aqui, da Igreja Central? Me converti lá, viu? Pastor Caio Fábio de Araújo, o pai, naquela época. Então, pastor José João, fomos colegas de mocidade. Lucila, sua esposa, nossa presidente de UMP. Andei por ali e, graças a Deus, aprendi muito com aqueles irmãos. Em 81, fui para o seminário, concluí o meu curso em 1984, sou colega de turma do esposo da Liliane, Geraldo Silveira Filho, e do Adilson. Cadê o Adilson? Está ali, Adilson Souza dos Santos, e no nome deles eu quero saudar a todos os demais colegas, tá bom? Quero também falar nesta manhã sobre algo que me emocionou nesse encontro. As pessoas às vezes acham que eu sou um pouquinho racional e não sou muito emotivo, mas eu me emociono. Minha glicemia subiu, acabei de medir aqui, só porque me passaram a palavra, minha glicemia foi para cima. Eu me emociono. E 3 momentos aqui me emocionaram, meus irmãos. É um testemunho que eu quero dar. O primeiro momento foi no primeiro dia, quando
a palavra das nossas ex-presidentes e secretárias gerais, né? E eu fiquei emocionado com o valor que a presidente deu àquelas que vieram antes. Com a palavra dela, com a palavra de Heloísa Helena, nossa secretária, que eu também saúdo, viu? Eu não sou muito de protocolo, não. Então, às vezes, eu vou quebrando assim aos poucos. Então, quero agradecer, porque aquilo me emocionou. Valorizar aqueles que vieram antes. Valorizar aqueles que fizeram o trabalho, que abriram as picadas, né? Derrubaram aquilo que estava fechado. Para a gente estar aqui hoje, é por causa de gente como aquelas mulheres lá e outras tantas que vieram antes. Outro momento que me emocionou bastante foi quando, falando dessas secretárias, e eu vi aqui as filhas de Dona Nessi, a família Calan, com meu nobre e amigo presbítero Ayrton Costa. Dona Nessi era uma pessoa que bastava encontrar uma vez, ela sabia quem a gente era. E eu fiquei emocionado em ver as filhas, a geração fazendo a SAF hoje, e certamente das filhas e filhos deles vão continuar, porque são também da aliança. E o outro momento que me emocionou bastante foi ontem no ofertório. Achei tão, como diz Dona Ana Maria, tão lindo, tão organizado, tão primoroso, até a sacolinha de coleta rosa, tudo arrumadinho, cada uma perfilada aqui, uma ao lado da outra, as mesas com as Bíblias que ainda estão ali. E eu vendo as pessoas vindo com alegria no coração, depositando a oferta, as Bíblias. Isso me emocionou, viu, dona Ana? Porque eu acho que contribuir faz parte daqueles que foram alcançados por Deus. Ele nos deu muito mais do que a gente pode dar a Ele, com os nossos dízimos, ofertas e com os nossos próprios talentos. Ainda é pouco por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E aquilo me emocionou. Fiquei emocionado. E, por fim, ontem a palavra da iraquiana, não sei nem pronunciar o nome. Eu fiquei olhando, se lá as mulheres fazem tudo, e a gente foi ensinar mais um pouquinho, eu disse para eles, elas vão voar. A Igreja Presbiteriana do Iraque vai passar IPB. Porque sem nenhuma orientação que elas pediram, a visita, elas já fazem tudo aquilo, imagine se a gente ajudar. Então, foi emocionante ouvir um relato em um país onde a gente pouco sabe e a nossa igreja presbiteriana está ali presente. E se eu não tivesse aprendido nada aqui nesses dias, eu aprendi com esses relatos, esses testemunhos. Eu queria deixar aqui registrado. E fiquei feliz hoje também quando perguntaram quantos estão aqui pela primeira vez. Quase o auditório todo. Isso me remeteu a uma reflexão. É a SAF sendo renovada. Prova que a SAF está crescendo. Que as reuniões de oração da madrugada estão surtindo efeito. Oxalá que o próximo encontro, o sexto, tenha o dobro de pessoas assim, que esse auditório não caiba. Tem que ser num ginásio. Quem sabe no Maracanãzinho? Para a gente ir lá para a cidade maravilhosa, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa palavra de gratidão, de saudação, esse breve testemunho, eu queria dizer para vocês algumas coisas. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, lá no capítulo 2, dos versículos 15 a 17, ele diz que nós não devemos amar o mundo, ao mundo, nem no que ele há. E ele coloca lá algumas coisas pelas quais não é para amarmos. E ele diz, a concupiscência da carne, né? E a concupiscência dos olhos e os desejos do coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, quando ele vai falar que fomos alcançados pela graça e salvos por meio da fé, por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, e não vem de obras para que ninguém se glorie, é
produto da graça de Deus, ele começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu achei interessante que a palavra do reverendo Roberto, começando esse evento aqui, ele disse que Deus veio para os caídos e nos restaurou em Cristo Jesus. E Paulo diz lá que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E seguindo a linha do pensamento de João, Paulo diz que antes de sermos alcançados e mortos em nossos delitos e pecados, 3 agentes agiam. Abra sua Bíblia aí, por favor, Efésios, capítulo 2. Observe lá como o apóstolo Paulo fala. Efésios 2, 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais, preste atenção nessa expressão, andastes outrora, antes de sermos alcançados pela graça. E o que nos dirigia naquele tempo? Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando eu penso nisso, e o tema do quadriênio, eu imagino que é um grande desafio para nós. Um desafio significa uma batalha, uma luta. Você já deve ter, quem é do Nordeste sabe os desafios dos repentistas, né? É desafiar o outro para ver quem faz melhor. Há desafios esportivos, há lutas. E eu tenho pensado e tenho falado ultimamente, depois que esse tema foi lançado, que talvez de todos os temas que nós já tivemos nessa nacional, que foram muito bons, este é o que vai mais mexer conosco. Pode ter certeza. E eu, inclusive, estava vendo aqui, nesse livrinho que está com o tema e as propostas dos subtemas, e diz o texto aqui que o objetivo do tema é aprofundar o conhecimento bíblico sobre o verdadeiro amor, o amor de Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Aí eu fico imaginando, se nós temos os inimigos que são o diabo, um inimigo que é espiritual, aquele que comanda os principados e potestades, aquele que está nesse mundo tenebroso e que tem forças espirituais sob o seu controle. Se temos um inimigo que é o mundo, com as suas filosofias, com as suas propostas, com os objetivos mais variados nesse mundo tão líquido que vivemos, nessa hora de uma pós-modernidade tão sem continuidade de valores, com inversão de valores, o mundo hoje, tanto quanto em toda a época, tem sido um grande desafio para nós. Mas, permita-me, pode ser que alguém discorde, talvez o maior desafio, viu, irmã Ana Maria, queridas irmãs aqui da Senesafes, vocês aqui do auditório, seja a luta contra nós mesmos. Talvez o nosso maior adversário seja a nossa natureza, nossa mente, nossos pensamentos que voam, trabalham com uma velocidade tão grande e que às vezes faz com que a gente possa se inclinar para aquilo que não é devido. E por vezes nós erramos e pecamos porque cedemos à carne. É por isso que Paulo fala que nós devemos mortificar o nosso velho homem todos os dias. Fomos redimidos pela graça de Deus em Cristo Jesus, salvos, mas continuamos pecadores. E eu digo para você sem medo algum, meu irmãozinho, minha irmãzinha, nosso grande desafio somos nós. E se não fosse assim, nós estaríamos discutindo sobre esse tema de amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos, como Deus nos amou. E às vezes é difícil amar. E eu digo, orar e amar não são coisas apenas para falar. Orar e amar são coisas para praticar, para exercitar. A gente fala muito de oração, fala muito de amor. Mas que amor é esse? Então, pensando nisso, eu queria mostrar para vocês, e o texto vai nos ajudar.
ele por si só já vai nos dar a direção daquilo que pretendemos refletir nesta manhã com as irmãs. Abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios. É aquele da madrugada, viu, dona Ana? Alguns versículos. O versículo 31 do capítulo 12. O versículo 31, parte B do capítulo 13, ou parte A, aí o tradutor colocou entre um e outro. O versículo 14 de 1 Coríntios 1 e o versículo 1 do capítulo 14 e o versículo 14 do capítulo 16. Estão aí? Fica de pé, então, por favor. Prometo, dona Ana, que não vou passar da hora. Me ajude, viu? Me dê uma cutucada, se eu estiver indo longe demais. Diz assim o texto sagrado: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, ou os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A seguir o amor e procurai. E 16:14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ó Senhor, ajuda-nos nesta manhã, tua palavra foi lida. Tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, alguns temas, tem aqui, obrigado, dona, alguns temas são quase que repetidos, são frequentemente falados pelo apóstolo Paulo. E a gente pode, então, perceber que falar da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da esperança, da fé, do amor. Então, veja que são temas que estão sempre interligados. E o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, aqui, acolá, ele fala desses temas. Mas se a gente for observar, o tema ou a palavra amor, o apóstolo Paulo fala com muita repetição em suas cartas. E tanto Paulo como João, que é considerado o apóstolo do amor, ele fala muito sobre isso. E você vai, por exemplo, lá em João capítulo 13, versículo 35, João diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E lá tem 2 pontos na nossa tradução. Se tiverdes amor uns pelos outros. Isso me implica a refletir, implica que eu reflita sobre essa questão. Quando é que eu vou ser considerado um discípulo de Cristo? O próprio Jesus nos ensinou, quando nós amarmos uns aos outros. Irmãos, ninguém precisa ser muito inteligente ou muito observador aqui no auditório ou no tempo que nós estamos vivendo. Vivemos lutas, demandas, crises. As relações têm se esfriado. Relacionamentos têm sido partidos, trincados, alguns até rompidos, por questões sociopolíticas, por questões religiosas. E aqui não importa que opção nós tenhamos do ponto de vista sociopolítico, qual a nossa inclinação que tenhamos na nossa postura como cidadão da polis, mas o fato é que tanto a nossa sociedade quanto as nossas igrejas sofreram nesses últimos anos. E o que mais a gente vê e fala, tanto daqui como da acolá, e aqui não quero aqui citar determinados grupos, mas é a palavra ódio.
Parece que tem sido a linha mestre do comportamento da nossa sociedade contemporânea em nosso país e até mesmo dentro das nossas igrejas. Isto é perigoso. Por isso eu louvo a Deus, porque esse tema vai nos avivar a voltarmos ao primeiro amor, ao amor da conversão, ao amor do entusiasmo, ao amor da alegria de estarmos juntos, como estamos vendo aqui nesses dias, nesse ajuntamento com mais de 2.000 pessoas. Seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus se nos amarmos, e isso for evidenciado para aqueles que nos veem. É interessante também que em João 15:17, o apóstolo João diz: isso vos mando, e aqui está no imperativo, naquela oração de Jesus, quando ele fala no capítulo 15 da videira e de quem está nele, e ele no versículo 17, diz assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O próprio Filho de Deus deu uma ordem, e ele mesmo, o reverendo Roberto, pregou aqui na abertura sobre a parábola do bom samaritano, e nos falou o resumo da lei ali: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Toda a lei se resume nisso. Cristo a cumpriu, e agora nele nós podemos amar. O próprio apóstolo Paulo aqui nesta carta diz que nós temos a mente de Cristo. Então devemos pensar como Jesus. E se pensarmos como Jesus, vamos pensar em amar. Porque a Bíblia diz que ele não julgou o direito de ser igual a Deus, Filipenses 2, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma humana, a natureza humana, e cumpriu obedientemente a morte, sendo obedientemente levado até a morte, e morte de cruz. E ele mesmo, na conversa com Nicodemos, diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Paulo diz que temos a mente de Cristo, é porque nós podemos nos comportar como ele. E o nosso comportamento em amor. Permita-me fazer aqui uma breve elucidação quando pensamos nessa carta, no contexto imediato, um contexto mais remoto, um contexto mais para trás. Lá no capítulo 1, Paulo diz o motivo pelo qual escreveu aquela carta. E um dos graves problemas daquela igreja, entre tantos outros, eu sempre digo, se queremos ter uma fotografia da igreja contemporânea, leamos 1 Coríntios. Havia uma discussão grande ali sobre quem era o líder. Uns se achavam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, de Cefas, e ainda tinha aqueles que se achavam mais espirituais, dizendo: nós somos de Cristo. E tudo isso estava causando uma divisão no corpo. Além de outros problemas que por causa disso vieram e aconteceram na igreja de Corinto. Então, era uma igreja problemática, mas era uma igreja amada do Senhor. E talvez seja a igreja que tinha problemas éticos, morais, doutrinários, gente que fazia confusão, inclusive na hora da celebração da ceia, do sacramento do Senhor. Uns chegavam primeiro do que outros para comerem a festa do amor, e quando chegavam na hora da comunhão, já não tinha mais para aqueles que vinham depois. E Paulo traz a instrução da celebração da ceia do Senhor lá no capítulo 11, justamente dentro desse contexto. E é interessante que aqui no contexto mais próximo, Paulo está falando, veja aí só, de dons, capítulo 12, e da unidade orgânica da igreja. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja de Corinto estava nesse dilema, nessa divisão, nesse problema sério. Então Paulo interrompe aquilo que ele vem falando e fala deste hino especial do amor, que é cantado aí sobre o amor, capítulo 13 todo, do verso 1 ao verso 13, de onde o verso 13 foi tirado como fundamento para o tema
do quadriênio dessa SAF. Agora, pois permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. O amor é eterno. E Deus pôs a eternidade no nosso coração, quando nos deu o seu Filho bendito, Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que possamos viver em amor. Então ele diz, olha, eu quero então que vocês sigam o caminho excelente. Que caminho excelente é este? O caminho do amor. Evidentemente, ele está falando agora do amor. E é interessante a gente pensar que quando Paulo está discorrendo sobre isso, ele está querendo colocar, tenham como primazia, como aquilo que vem em primeiro lugar, o amor. Nada daquilo que você venha a fazer, nada daquilo que você venha a realizar, nada daquilo que você venha a exercer, se não tiver amor, tem sentido algum para a mente de um cristão, de uma mulher crente, de um homem crente, de um jovem crente. É isso que devemos seguir, o caminho é o amor. E é muito interessante a gente pensar que a palavra que aparece aqui, para caminho, nesse versículo que trata, quando Paulo fala de mostrar ainda um caminho sobre modo excelente, e essa conjunção aqui, ela é uma conjunção adverbial, circunstancial, momentânea, que traz aquilo que está ao redor. Ele está discutindo sobre a questão da unidade orgânica da igreja, a questão dos dons que estavam sendo mal usados, capítulo 14, e ele diz, o caminho para resolver esse problema é o amor. E a palavra para caminho aqui é a mesma palavra que João usa quando Jesus fala aos seus discípulos naquela noite turva da sua existência, naquela noite em que ele iria celebrar o sacramento, ia dizer aos seus discípulos que ia ser entregue para a morte. Jesus diz lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito isso para vocês. E eu vou na frente para preparar lugar para vocês. Aí um dos discípulos pergunta, Senhor, que lugar é esse? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que significa o caminho excelente? É andar em Jesus. Ele é o caminho. Fora dele não há outra opção para nós como igreja, como cristãos, como crentes. E às vezes nós queremos andar em proposituras que não são do Evangelho, andamos de maneira como a nossa cabeça entende, andamos de acordo com as nossas preferências, andamos de acordo com os nossos desejos, com as nossas emoções, com as nossas escolhas, e às vezes isso nos levará a um mau resultado em nossa vida espiritual. Andar no caminho excelente é andar em Jesus. Eu tenho que procurar, por isso que o versículo diz aí no 14:1, procurai com zelo, com determinação, com diligência, andar nesse amor. A gente está fazendo essa correlação para quê? Para que todos os nossos atos, lá no fim, a maturidade da nossa vida cristã seja feita com amor. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo diz aí que devemos andar nesse caminho, o caminho excelente, significa ele é o caminho essencial, não há outro para andarmos como crentes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como SAF. É importante a gente entender que o caminho do amor é Jesus. Estar em Jesus é andar como ele andou. Ana Maria falou aqui ainda há pouco. Quando o apóstolo Paulo fala em procurar com zelo, ele está dizendo, este é o propósito de vocês. Esse deve ser o propósito da nossa vida. Esse deve ser o propósito da nossa igreja. Andar em amor. E procurar, queridos, a palavra aqui aparece no texto original como uma ardente e cuidadosa vontade, desejo de querer, de fato, amar. E o caminho excelente é esse. É o caminho para o exercício dos dons espirituais. É o caminho para o trabalho na obra do Senhor, como ouvimos ontem com o reverendo Marco Sérgio. É o caminho que
nos leva a cumprir a vontade de Deus, para obedecê-lo, para sermos gratos, para afirmar a nossa esperança, para continuar em nossa fé, é o caminho do amor. Seguir o amor é correr prontamente para isso, é andar com ligeireza. E aqui está essa figura de entendermos que não há outra saída, não há outro caminho para nós. E o capítulo 16, versículo 14, já tentando fazer a minha aplicação, depois de fazer essa breve elucidação, quero dizer para vocês que quando Paulo fala que todos os vossos atos, todas as suas coisas sejam feitas com amor, ele está aqui repetindo uma regra. Regra que não pode faltar em nossas vidas. Amar. Deve dirigir a nossa vida. João Calvino diz assim: o amor seja a regra diretora para a vida de vocês. Todos significa cada um individualmente, para que todos vivam o amor. E quando se fala em feitos realizados, significa aquilo que estamos a fazer. Então, minhas irmãs, meus irmãos, já que somos o corpo de Cristo, temos que nos dar contas que precisamos uns dos outros. Vocês ouviram aqui repetidas vezes, não só Dona Ana Maria, como Dona Heloísa Helena, e tantas outras falando, ninguém faz nada sozinho. Tem um cântico antigo, né, que as pessoas não cantam mais, mas que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer. Preciso de você, eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros. Deixa eu abrir aqui um parêntese, porque eu tenho que me penitenciar. Quando eu falo, eu me corrijo na hora logo. Eu esqueci de apresentar Dona Heloísa, está ali. Temos 3 filhos, casados, 4 netos. A mais velha tem 11, a netinha mais velha, e a caçula tem 1 ano e meio. Graças a Deus, há 39 anos, ela tem sido auxiliadora. Nossos filhos estão caminhando com o Senhor. Nossos netos, meu neto foi eleito, viu, Dona Ana Maria? Tesoureiro do UCPU de 6 anos. E botou lá no grupo da família, eu agora cuido do dinheiro. João é o nome dele. Eles são da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Tem irmãs da Aldeota aqui. Moram em Fortaleza. Minha filha mais velha. Fechar meu parêntese, né? Então nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, minhas irmãs. Não sei se todas aqui sabem, eu tenho sérios problemas de saúde. Sérios. Já fiz cirurgia. Já foi extraído um tumor. E eu só enfrentei isso tudo por causa da oração da SAF. E hoje, Leisa recebeu um recado lá, pode vir tranquila, que quando você chegar amanhã, o almoço já está pronto. Uma irmãzinha da SAF já deixou o recado, não precisa se preocupar. Nós precisamos de vocês. Eu, como pastor, não prescindo do trabalho feminino em igreja nenhuma que eu pastoreei. E quando a SAF diz assim, eu vou refletir, porque geralmente quando elas dizem, viu? Eu não posso questionar muito, não. Só se estiver fora, de fato, daquilo que a gente tem ensinado.
Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, e quando nós dizemos isso, nós precisamos respeitarmos mais uns aos outros. Nós precisamos ter mais simpatia. Amar é ser generoso, é ser simpático, é ser próximo. E cada um, e não adianta querer dimensionar o amor é um sentimento. Ninguém pode dizer, eu amo mais do que fulano, fulano ama mais do que ciclano. Não dá para fazer, amor é um sentimento. Você sente cada um à sua maneira, e ontem o reverendo Gildásio falou sobre isso aqui. Não dá para a gente querer, cada um expressa de uma forma, mas amar é imprescindível. Cuide. E eu quero então concluir por que o caminho do amor é o caminho mais excelente. Primeiro, porque nós necessitamos dele. Os gregos tinham basicamente 5 palavras para amor. Vocês já devem ter ouvido isso. O amor que eles chamavam porneia, o amor que possui, que domina, que compra, que subjuga. O amor eros, que é o amor fascinante, ardente, é o amor da paixão desenfreada, né? Tresloucada, aquele amor que parece que é verdade, mas não é. O amor estorge, que é o amor da barganha, da troca, o amor do contrato. Eu só faço isso se você que foi contratado para fizer a sua parte. O amor filia, que é o amor que a Bíblia trata, o amor de irmãos, o amor de amigos, o amor que pensa no outro. Mas a palavra que Paulo usa aqui é a palavra ágape. O amor consciente, o amor maduro, o amor que sabe porque deve amar, o amor que é determinado, o amor que sacrifica, o amor que perdoa, o amor que ajuda. Achei interessante a fala do reverendo Gildásio ontem, quando teve que resolver um problema com a sua esposa. E ele fez aquela listinha, né? E quando ele disse a lista dele, a lista dela em relação a ele era bem maior, 14, o dobro. Eu não me atrevo a fazer a lista de Leisa, não, que eu não sei se eu vou encontrar muita coisa, não. Mas eu sei que se ela for fazer a minha, misericórdia, ela já deve estar anotando ali. Mas a gente precisa se perdoar, porque nós erramos, nós falhamos com quem a gente ama. Falhamos com o cônjuge, falhamos com os filhos, falhamos com os pais, falhamos com o pastor, com a liderança da igreja. Se não tiver amor, não vai haver perdão. E às vezes o que está faltando nos relacionamentos é o perdão, é exercitar o amor. E a maior prova disso é Jesus, o nosso Salvador. Quero também dizer para vocês que o amor é o caminho excelente, porque o caráter do amor é isso. Além da sua necessidade, Paulo fala aí dos versículos 1 a 3, que não vou ter tempo de expor do capítulo 13, mas no capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, ele traz o caráter, o que caracteriza o amor. E ele diz: o amor é paciente. E quando ele usa a palavra aí, no capítulo 13, versículo 4, para paciente, ele está falando em qualquer circunstância. O amor é aquele que adia a raiva. O amor é aquele que recusa-se a retaliar, a pagar na mesma moeda. Ser paciente é mais do que ter aquela paciência tranquila. Tem gente que é tão assim que você tem que sacudir para ver se ela funciona. Não é esse tipo de paciência que Paulo está falando aqui, não. Eu mesmo funciono bem só depois de algumas horas da manhã. Lá cedinho não adianta, é difícil. Tem que ter paciência comigo. O amor é benigno. Quando Paulo diz que o amor é benigno, aqui versículo 4, ele diz que ele é útil, ele é benevolente, ele é gentil.
Quantas vezes a gentileza nos falta, irmãos? Você deu bom dia por quem você passou aí nesses dias? Eu sou corintiano, viu? E aí eu dei bom dia quando eu cheguei com a camisa do Corinthians no refeitório. Na quinta-feira, o rapaz, eu já tinha cumprimentado ele no dia anterior, ele disse, viu lá, o nosso timão ganhou. Ele se lembrou do meu bom dia. Quando estava deixando o crachá lá com a menina no balcão, todo dia eu falava com cada uma daquelas que estavam ali, eu observei todas muito jovens. Quero parabenizar aqui a rede de Roma, porque os jovens estão trabalhando. Muita gente jovem. E ela sabia quem eu era, não sei se por causa da voz ou porque todo dia eu passava, o meu crachá ela já pegava, antes de eu chegar para olhar, ela já estava me entregando. A gente precisa de tratar os outros com uma gentileza. Isso não é falsidade não, irmãos. E na igreja às vezes falta muito isso. O amor não arde em ciúmes, ou seja, ele não se aborrece com aqueles que são bem-sucedidos. O amor não se ufana, ou seja, não é cheio de si, não se diz eu sou o melhor, eu faço o melhor. Não, o amor não é assim. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não é egoísta, ele não se exaspera. E aqui a palavra para se exasperar, ele não é melindroso. Você conhece alguém melindroso? Como dizem os adolescentes, o povo do mimimi. Quem ama não tem melindres. Dona Ana repetiu várias vezes aqui para não se aborrecer, que fiquem tranquilos, tá tudo certo. E às vezes a gente fica com melindres, com coisinhas que não vão fazer diferença na nossa vida, que vão nos estressar, nos aborrecer, nos chatear sem necessidade. O amor não é melindroso. O amor não se ressente do mal. O amor não guarda mágoas. O amor não guarda rancor. O amor não é aquele que guarda, quem ama não guarda ressentimento. Tem algum problema com um irmão ou irmã? Vai resolver. Mateus 18. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quem ama, resolve logo. Quem ama, não se ressente do mal. Quem ama, não se alegra com a injustiça. Não fica feliz quando alguém está neste mundo aí se arrebentando e se alegra com o fracasso daquele ímpio, daquela pessoa que nós não gostamos. O amor não é injusto. O amor se alegra com a verdade, e a verdade é Jesus. Falemos a verdade. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Ele não é desagradável, aguente firmemente. Ele crê. As circunstâncias vão ser enxergadas de outra forma pelo amor. Ele espera. Ele sabe aguardar o tempo de Deus. Ele aguenta o sofrimento. O ano passado nós perdemos, Adilson, um colega de turma pela Covid, um homem especial. Perdemos mais outros dois. Dona Ana Maria falou aqui do reverendo Luiz. O irmão dele deu um testemunho belo ontem. Não só perdeu o irmão, perdeu o pai. Depois foram assaltados em sua propriedade. O amor aguenta o sofrimento, aguenta o tranco. Quem ama se mantém firme, mesmo ante as circunstâncias, os abalos da existência. Ame mais, meu irmão, minha irmã. E eu quero concluir dizendo que o amor é o caminho excelente porque ele é duradouro. Ele é eterno porque Deus é eterno. Ele vai para além da eternidade. E ele promove segurança. No amor não existe medo. 1 João 4,18. Ele traz a paz.
Ele pacifica a nossa alma, a alma do outro. Ele produz vida. Ele traz vida aos outros. E dificilmente, meu irmão, minha irmã, existe algum problema de relação humana, algum problema que aconteça conosco que o amor não tenha poder de solucionar. Porque quem ama, suporta, carrega a carga um do outro. Quem ama, tem a força transformadora de Deus no seu coração. Eu gostaria muito de terminar citando a história do Dr. George Butler. Quem é de Pernambuco aqui? Dona Ana Maria. Vou orar. Canhotinho, missionário americano. Era zombado todas as vezes que passava na calçada de uma determinada pessoa daquela cidade. E num dos dias, alguém escarrou nele, na lapela do seu paletó. E Dr. Butler, conhecido como médico amado, que revalidou a medicina lá na Bahia, na Universidade da Bahia, colheu aquele excremento do catarro, levou para casa, analisou no laboratório e viu que a pessoa estava tuberculosa. Voltou, a pessoa toda cheia de animosidade. Não, eu não vim aqui discutir. Eu vim dizer que você precisa de tratamento. E mudou a história daquela pessoa e da história de Canhotinho, onde temos uma forte igreja lá hoje. O amor é assim, não revida. É o caminho excelente. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Ó Deus, Deus de amor, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus bondoso, assaz benigno, misericordioso em todo tempo e a todo momento, a misericórdia que vem da tua recede, da tua graça, que espelha o teu amor sobre nós. Ó Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Permita que nós andemos nesse caminho excelente, que andemos em Jesus. Abençoa a Confederação Nacional de SAFs, que durante esse quadriênio, ó Deus, possamos ser reavivados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Permita, ó Deus, que os laços fraternos sejam mais firmados, sejam mais solidificados. Abençoe, ó Deus, cada comunidade aqui representada. Abençoe cada família. E em nome de Jesus, Senhor, leva-nos a andar no caminho excelente, o caminho do amor. Para que andemos com segurança, andemos como construtores da paz, andemos, ó Deus, produzindo vida, como fez Jesus em seu ministério. Rogamos que tenhas misericórdia de nós e desperte o nosso coração. Oramos a Ti, em nome dEle, para a glória dEle, com perdão dos nossos pecados. E despede-nos, ó Deus, na Tua paz nesta manhã. E aqueles que vão viajar, o Senhor os acompanhe. E aqueles que trabalharam arduamente, o Senhor os recompense. Oramos em nome de Jesus. Amém.